Olá, estamos no ar com mais um programa Entre Ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse do nosso Ceará. E como não poderia faltar, a participação de artistas locais, nacionais, trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. Se você é usuário de algum plano de saúde ou do SUS e está com problemas para conseguir atendimento, um exame que está demorando, um procedimento ou medicação que foi negada, saiba como a Justiça pode te ajudar a ter seus direitos garantidos. Ainda hoje, o cantor e músico Valdones. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Fica comigo, porque o programa de hoje já está no ar. Judicialização da saúde é o tema do Entre Ideias de hoje. Para falar comigo sobre o assunto, estamos com a presença da Procuradora da República do Ceará, doutora Nilce Cunha. Como defensor público, Francisco Firmo Barreto de Araújo, do Núcleo da Saúde da Defensoria Pública do Estado do Ceará. E com a juíza federal, doutora Gisele Sampaio. Também está com a gente este grande músico, cantor e mestre da sanfona e da aviação, Valdones. É um prazer recebê-los aqui no Entre Ideias. O que é a judicialização da saúde? Bom, a judicialização da saúde é um nome que se convencionou intitular a um movimento que teve início na década de 90 e que foi deflagrado pelos pacientes portadores do vírus HIV que passaram a pleitear perante a Justiça o fornecimento de medicamentos, de fármacos, dos chamados antirretrovirais, necessários para assegurar a sobrevida e o adequado tratamento. Esses medicamentos, à época, já tinham sido disponibilizados nos Estados Unidos, mas ainda não se encontravam incorporados ao Sistema Único de Saúde. Então, esses indivíduos, através dos sistemas de assistência jurídicas de organizações não governamentais, passaram a pleitear perante a Justiça o fornecimento desses medicamentos. E então se provocou uma mudança total no posicionamento, na maneira como a Justiça encarava essas questões. Até então se entendia que o direito à saúde, embora previsto na Constituição, ele se tratava de um mero convite à atuação dos poderes públicos que poderiam, de acordo com a sua conveniência, adotar as medidas necessárias para a sua efetivação. A partir dali, houve uma mudança de pensamento e o Judiciário chegou à conclusão de que não existem direitos nem palavras vãs na Constituição. Se, em termos coloquiais, se está ali um direito, é para ser cumprido e efetivado. Daí porque, sob esse fundamento, começaram a ser concedidas diversas ordens judiciais em torno do Brasil inteiro, especialmente no Rio Grande do Sul e depois se disseminaram pelo Brasil inteiro, demandas judiciais com vistas ao fornecimento desse medicamento. Esses medicamentos passaram a ser concedidos e de uma postura originalmente contingente e tímida, limitada exclusivamente aos pacientes portadores do HIV, iniciou-se, na verdade, um movimento enorme que hoje existe no Brasil inteiro para as mais diversas moléstias, as mais diversas prestações de saúde, que vão desde medicamentos, tratamentos, disponibilização de leitos de UTI. Foi algo que começou muito tímido, mas que hoje tem uma preponderância e uma relevância tão grande que vem provocando discussões as mais diversas, tanto em nível acadêmico quanto no âmbito político e jurídico, no sentido de quais seriam os mecanismos, limites e quais serão as perspectivas disso que se convencionou chamar de judicialização da saúde. Isso é o que determina a lei. A Constituição, na verdade, ela prevê o direito à saúde como um direito fundamental, um direito social. E a partir daí se entendeu que se a Constituição previu, é dever do poder público, e aí poder público entendida, União Federal, Estados, Distrito Federal e municípios, de adotar as medidas necessárias à sua efetivação. E em caso não o façam, o Judiciário pode então intervir e compelir esse poder omisso
ou retardado é uma palavra muito pejorativa, mas esse poder negligente é a fazê-lo. Eu gostaria de, só complementando, porque a doutora Gisele deu uma aula de histórica até da demanda ser levada ao judiciário, e procurando bem sintetizar a questão, o direito à saúde, o direito à vida é um direito constitucional, assegurado constitucionalmente. Então, todo cidadão brasileiro tem o direito de buscar o atendimento às suas necessidades de saúde. Criado o Sistema Único de Saúde, que ele é universal, é um sistema maravilhoso, só que ele tem muitas deficiências, e essas deficiências têm que ser enfrentadas. O Estado brasileiro não atende de forma satisfatória às necessidades, às demandas do seu cidadão. E resta o quê? Resta recorrer ao poder que tem poder para decidir. Ao judiciário não se busca, nem Ministério Público, nem Defensoria, ninguém pretende que o judiciário faça política pública. A política pública é uma obrigação da administração, mas no momento que a política pública não funciona, ele, Estado, é omisso, ou ele é negligente, ou ele simplesmente ignora as necessidades do seu povo, nós, Ministério Público, Defensoria, temos que ir, o cidadão particularmente, temos que bater a porta de quem pode decidir, que é o judiciário, que tem a última palavra. Então, a judicialização da saúde, ela é uma necessidade do cidadão decorrente da omissão do Estado. O Estado não atende às necessidades e o cidadão tem o direito de cobrar esse dever e vai buscar na justiça. Porque se a justiça falha, ele fica absolutamente desamparado. Então, é a justiça que tem que garantir esse direito fundamental à saúde, e o desdobramento disso é o direito à própria vida. E todo o atendimento decorrente de uma necessidade que o cidadão tenha e não tenha um atendimento dado pelo Estado voluntariamente, de forma espontânea. Aí, complementando o que a doutora Gisele falou, há discussões, e muitas discussões, há argumentos pró e contra a judicialização. Há uma crítica muito severa, inclusive dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, em todas as instâncias, de que há uma banalização da judicialização da saúde. Porque a justiça... Isso é preocupante, né, doutora? Isso é preocupante, porque a crítica a justiça está fazendo a política, está determinando o que o Estado vai fazer. Mas aí você se coloca ao lado do cidadão que está desamparado, que está necessitando urgentemente de um atendimento ou de um medicamento, aí você vai buscar onde? Você vai esperar que alguém que não atendeu vá se comover e vá atender? Não, tem que ir para a justiça e tem que obrigar o Estado a dar, porque se a Constituição assegura que é um direito fundamental, obrigação do Estado, então a gente tem que buscar onde pode ter o poder de obrigar a administração a fazer. Doutora Nilce, a gente não pode falar nessa banalização que a senhora acabou de falar, que eu achei fundamental, é que houve aquele problema das próteses. Inclusive médicos colocando próteses, inclusive vencidas, né? Exatamente. Então, eu achei aquilo uma coisa assim triste para o nosso Brasil, tá entendendo? Porque a justiça estava entrando numa gelada. Eu acredito que estava entrando numa gelada. Estava liberando um material, uma prótese para vencida, para colocar, às vezes até colocando em pessoas que não precisavam de prótese. Eu queria até que a senhora falasse sobre esse assunto, porque é um assunto que está em voga hoje. Olha, todo mundo hoje, quando vai fazer qualquer exame, fica preocupado. Isso. Vem cá, que médico eu vou me receitar? O problema sério é o sistema de saúde é muito complexo.
Eu costumo dizer que para você enfrentar uma crise na saúde, nós estamos vivendo mais uma crise no estado do Ceará, que as crises na saúde aqui no estado do Ceará são recorrentes, não é que não tenha crise de forma sistemática, ela apenas acalma um pouco quando tem um fato que choca a população, que realmente choca qualquer um, aí fica toda essa notícia, todo esse alvoroço e corre para lá, corre para cá e ficamos apagando incêndio. É isso que a gente faz. Tem um paciente atendido lá no IJF, estirado no chão, porque não tem uma maca, não tem uma cadeira, não tem uma cama. Aí nós corremos para atender aquele paciente. Na minha visão, eu já superei isso. Eu não quero mais ficar enxugando gelo. Eu quero saber o que é que a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza estão fazendo ou não estão fazendo para essas coisas acontecerem. Por isso eu quero, e está requisitado, e estou com a promessa de que realmente agora em setembro o DENASUS vem fazer uma auditoria de gestão nas duas secretarias, porque eu quero saber o que é que acontece lá dentro, que as coisas não acontecem na ponta, ou mesmo gastando muito dinheiro, não se resolve, porque não tem fiscalização, não tem auditoria e nem tem controle na aquisição de medicamentos, na distribuição, não tem controle de ponto de médico, de todo o pessoal da saúde. Então, eu quero saber o que é, quem tem o poder para decidir, que não está decidindo de forma correta e nem fiscalizando. Porque a doutora Anísio tem outros afazeres dentro da Procuradoria. Claro, são muitos, mas aí não respondendo... pode ficar dedicado somente à saúde. Mas aí respondendo a sua saúde, questão, né? quando eu, Ministério Público, vou para a Justiça pedir um remédio para um paciente, ou pedir um internamento numa UTI, ou qualquer uma forma de atendimento, eu procuro me cercar de informações fidedignas de profissionais da área. Eu não posso chegar lá só com a informação do paciente que está pleiteando aquilo. Aí eu pergunto à senhora, a senhora tem um canal com os médicos para justamente ajudá-la a ajuizar determinada ação? Não. O médico do paciente, se aquele laudo, aquele atestado foi insuficiente, a gente pede uma equipe, como é que ele diz? Uma junta médica de 3 profissionais para dar um atestado de que aquele remédio, só aquele remédio vai funcionar. É aquele que é o mais indicado. Não é simplesmente a pessoa querer um remédio, porque o discurso é esse, que a pessoa pede um remédio que nem está na lista do SUS e que nem tem confirmação que ele ele é eficaz. Mas quando o médico diz só esse remédio é o eficiente, quem é que vai dizer? O Ministério Público vai dizer que não é? Determinados remédios são muito caros, né, doutor? Não é? Não, são caros, mas só que tem alternativas e o médico tem que oferecer essas opções. Mas quando a gente vai pedir, não é de forma irresponsável, alienada, porque o sujeito chegou, eu preciso desse remédio, você precisa, quem disse que você precisa? A gente tem que se cercar disso aí, para poder ter uma consciência de que você está trabalhando de forma a não proteger necessidades banais, porque o ser humano gosta. Eu não quero esse remédio. Outro dia mesmo eu peguei um processo lá na minha mesa, a pessoa não queria aquele remédio que o médico passou porque era genérico. E também, só queria o de marca. Não é também só remédio, nem tratamento, mas também tem a famosa vaga na UTI. A famosa não. Só complementando exatamente o que a doutora Anísio falou, que ela falou na questão primordial, que é exatamente essa questão da gestão dos recursos públicos, né, doutora Anísio? Porque muitas vezes o que acontece? O poder público, ele fala que não tem recursos suficientes para empregar na saúde. Mas é importante que ele justifique... Esse é um argumento fundamental. Que ele alega o princípio da reserva do possível, que dentro do possível é que eles vão aplicar o dinheiro na saúde. Mas, como a doutora Anísio falou, não basta apenas argumentar. É importante exatamente apresentar provas, né, doutora? Exatamente como é que está sendo empregado os recursos públicos, como é que eles estão sendo gastos, né? Por que está faltando um determinado medicamento? Por isso que é bem interessante essa ideia dessa auditoria, né, doutora? Exatamente, porque para fazer esse levantamento. Eu, procuradora da República, e graças a Deus que eu já tenho conhecimento de decisões do próprio Supremo, em matéria de saúde, a reserva do possível não é admissível. Você não pode admitir, você não pode aceitar que o gestor diga, eu não tenho recurso, eu já gastei o que eu podia.
Não é possível na saúde, porque você não pode deixar, espera aí, meu cidadão, não morra agora não, porque eu tenho outros investimentos prioritários. Não, a saúde e a vida do cidadão tem que estar em primeiro lugar, porque o Estado não é um fim em si mesmo, o Estado ele é uma instituição criada, pensada para cuidar dos seus doutor cidadãos. Nilson, porque a senhora sabe muito bem que educação e lazer é um assunto muito debatido, né? Mas a saúde... Eficácia. Vamos ter que ver. Porque agora eu converso com ele, famosíssimo, é um cara que colabora sempre com a gente, fantástico. Valdones, cantor e mestre da sanfona. Valdones, prazer imenso tê-lo aqui no programa Entre Ideias. Grande Olavo, grande honra estar aqui com você, meu amigo. Cordial boa noite a todos os seus telespectadores. Doutora Nilce, doutor Firmo, doutora Gisele. Feliz da vida mais uma vez aqui com você. Com vocês. Pois é. Valdones, quem mais te incentivou? Foi seu pai ou o doutor da sanfona? E a gente considera o doutor Luiz Gonzaga. O meu pai foi o primeiro, né? O primeiro grande incentivador, é assim, uma pessoa que eu devo muito, ele se realiza muito no que eu faço. Eu costumo dizer, inclusive, que meu pai, ele queria ser artista, né? Ele queria ser sanfoneiro. Mas aí não deu certo, não estudou, não se aprofundou assim no instrumento. E aí aconteceu comigo. E aí ele hoje é um homem muito realizado no que eu faço. Sempre que pode vai aos shows e eu fico muito feliz com a presença dele. Então é o meu maior incentivador, sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu fui na sua casa e vi a sanfona que o Luiz Gonzaga deu para você de presente. Aquela sanfona Ele também branca. te incentivou muito, não foi, Valdones? Muito, muito. Eu conheci o seu Luiz Gonzaga em 1985, por aí. 85, 84. E, assim, eu tenho uma grande gratidão por ele, pelo Dominguinhos. Através do Dominguinhos eu cheguei no seu Luiz Gonzaga, né? Então, assim, Luiz Gonzaga me ajudou muito, me tirou aqui de Fortaleza, me levou para o eixo Rio, São Paulo. Consegui gravar com ele o último LP que ele gravou pela RCA. Fui chamado carinhosamente de garoto atrevido por ele. Que garoto atrevido! É porque todos são sabedores aqui que o seu Luiz Gonzaga, além de um grande artista, um grande cantor, um grande compositor, ele era também um grande contador de causos, né? E era também um grande humorista. Eu até suspeito que a história do seu Luiz ligada muito ao Cariri, que ele subia ali a Serra do Araripe e descia no Cariri, era para pegar um pouquinho dessa veia humorística que o cearense tem para dar e vender. Então o seu Luiz Gonzaga, ele tinha entre as suas características a história de conversar durante as músicas. Como é o caso de Apologia do Jumento, que ele fazia. O jumento é nosso irmão. Quer queira, quer não. Como era o caso de Samarica Parteira, Carolina com K. Ele fazia aqui, ó. Do jeito que ele estava tocando, ele ficava: ô Dominguinhos, tu tão perto deu e eu tão longe dela. Na métrica da música, né? Esse era Luiz Gonzaga. E comigo não foi diferente. Ele queria eu tocando e ele queria que eu dissesse um plazinho com ele, uma prosa, né? Conversasse. Só que na hora não saiu. Eu nervoso, 15 anos de idade. Trava tudo. Total. E aí ele falou sozinho. Foi quando ele disse: Valdones, garoto atrevido, com 15 anos de idade tocando desse jeito, é um atrevimento. Então isso foi em 1988, essa gravação, gravado lá no estúdio Companhia dos Técnicos, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. E assim, eu tenho como eu falei aqui no começo, uma eterna gratidão pelo seu Luiz Gonzaga. Me ajudou muito. Eu bebi na fonte muito o trabalho do seu Luiz Gonzaga. Tenho essa referência gonzaguiana muito forte na minha história e na minha vida musical. O que você acha dessas ramificações do forró que surgiram nos últimos anos, eletrônico, universitário? Olá, você está querendo me apertar. Me abrace, mas não me aperte. Não, assim, eu acho legal. Acho que algumas coisas são muito legais. Agora, existem coisas assim que deixam muito a desejar, né? A qualidade musical, algumas coisas assim. Eu até costumo dizer que muitas coisas sendo tocadas, levando o nome de forró,
e que não tem nada a ver com forró, que passa longe de forró. Então, assim, eu acho que o trabalho do seu Luiz Gonzaga, ele não pode ser jogado na lata do lixo, assim. Ele fez uma coisa toda. Não que eu seja, mas então você só quer que toque Luiz Gonzaga? Não, não é isso. Mas que as pessoas pesquisem, entendam de onde está vindo a história, porque quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai, e entendam, sabe, o rumo certo de se tomar. O que está sendo plantado nas letras, nas músicas tocadas hoje aí. O que é que está levando para as pessoas, para os nossos filhos, para tudo, né? Então, assim, está acontecendo quase uma política do quanto pior, melhor, sabe? Então, assim, é bom que as pessoas se preocupem com isso. Não que eu estou aqui plantando o dono da verdade, eu não me julgo o dono da verdade, mas entendo que, sabe, tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa para ser gravada, mas, de repente, às vezes, essa coisa boa não acontece com a rapidez que acontece o comercialzão, digamos assim, né? E esse comercialzão, ele é muito voraz, ele é muito, sabe, venenoso às vezes. E também as pessoas não atentam que ele é muito rápido. Ele é hoje e não é amanhã. Amanhã a gente, agora o que é a moda agora? Agora é música de bundinha, vamos gravar música de bundinha, vamos lá e tal. Não, agora o que? Agora é música de apologia à bebida, não sei o quê, bebedeira, vamos lá, vamos em cima. E as pessoas nessa loucura pelo sucesso repentino, embarcam nessa. Momentos mais importantes da tua carreira, Valdones? Eu encabeçaria logo o primeiro, foi o momento de ter conhecido o seu Luiz Gonzaga. O momento de ter ganhado a sanfona dele, o momento de ter gravado com ele, o momento em que eu saí aqui do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, ainda menor de idade. Eu tinha 17 anos quando fui tocar a sanfona nos Estados Unidos, de quinta a domingo, no teatro chamado Bally's, na cidade de Reno, estado de Nevada. Saudade arretada de casa, você imagina, muito família. A nossa família é muito grande, né? Eu venho numa família de 8 irmãos. Meu pai e minha mãe, então, assim, muito festiva nossos finais de semana, a nossa casa, e continua sendo. E eu fui tirado aos 17 anos e fui morar nos Estados Unidos, sozinho. Quer dizer, sem saber pedir nem água em inglês. Nada. Valdones, vamos de música? Vamos embora. Eu queria aqui fazer uma alusão aos 50 anos de carreira do nosso querido Gilberto Gil, que fez parcerias com o Dominguinhos Maravilhosos. Gilberto Gil e Caetano Veloso, mas aqui mais especificamente ao Gilberto Gil. E eu queria cantar essa música aqui, que é uma parceria dele e Dominguinhos. Salve Gilberto Gil e Dominguinhos! Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não falo, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a ismo. O programa T10 vai para um rápido intervalo. Valdones toca de novo, fechando o bloco. A todo mundo eu dou possível, perguntando por meu bem.
Tendo o coração vazio, viva assim a dar psiu, sabiá, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, deu, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que tanto anda no mundo, sabiá, onde anda o meu amor, sabiá. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, deu, diz por favor, tu que tanto anda no mundo, onde anda o meu amor, sabiá. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Segundo bloco Tenta Ideias, hoje falando sobre os processos que chegam à justiça contra a saúde pública e privada brasileira. Tirando todas as nossas dúvidas sobre o assunto, a Procuradora da República do Ceará, doutora Nilce Cunha, o defensor público Francisco Firmo Barreto de Araújo, do Núcleo da Saúde da Defensoria Pública do Estado do Ceará. É a juíza federal, doutora Gisele Sampaio. Também está com a gente o músico, cantor e mestre da sanfona, Valdones. Judicialização da saúde é crescente no país? Por quê? E quais os dados? O fenômeno da judicialização da saúde, que como falei, ela começou de modo pontual e tímido no início da década de 90, ela vem configurando um fenômeno de magnitudes inimagináveis nos dias atuais. Os estudos mais concretos que nós temos nessa área, em âmbito nacional, são do Conselho Nacional de Justiça, que fez um levantamento em 2011 e um em 2014. Em 2011, o número de ações, as chamadas demandas de saúde no Brasil, elas estavam na casa dos 240 mil processos. Hoje que eu digo, o último levantamento foi até junho de 2014, já estavam na casa dos 400 mil. Então, é um número que vem crescendo em uma exposição geometricamente, uma progressão geométrica. E isso vem ocasionando um impacto financeiro orçamentário muito grande. Os dados que dispomos são da União Federal, que demonstra que de gastos que há uns 5 anos, mais ou menos, eram da ordem de 200 milhões, hoje, no último levantamento que foi feito em 2014, estavam na casa dos 850 milhões de reais. Lembrando que esse levantamento, ele diz respeito exclusivamente ao âmbito federal, aos gastos dispendidos pelo Ministério da Saúde. Ele não leva em consideração os gastos feitos pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Aumento astronômico. Astronômico. E, complementando esse raciocínio, é importante destacar que os entes públicos eles possuem uma responsabilidade solidária em tocante à saúde. E o principal, complementando o que a doutora bem colocou, é exatamente como se dá o emprego desses recursos. Quer dizer, nada adianta ser feitos hospitais ou ser
destinados recursos na capital e tendo que ver como é que está a questão da saúde no interior, como é que está o desenvolvimento, como é que os municípios estão aplicando esses recursos. Então, até o ministro atual do STF, o ministro Barroso, comentou no artigo, dizendo que o ativismo judicial ele é importante para essas demandas, porque você percebe um mau gerenciamento desses recursos públicos. Mas, em alguns momentos, é interessante ser feita uma autocontenção, é interessante ser feita alguma limitação para que também os recursos não sejam destinados só por questão de decisões judiciais, né? Então, é importante todo esse gerenciamento, essa gestão adequada, né? Porque a gente observa, infelizmente, em alguns municípios em que salários de alguns membros do Legislativo Municipal elevados e muitas vezes o município não tem um recurso adequado a ser destinado, falta equipamentos, faltam algodão, faltam coisas básicas, soro, coisas bem insumos, né, básicos para os hospitais do município. E aí gerando todo esse caos em todo o sistema, que a gente tem que analisar a saúde não como uma coisa isolada, mas sim com essa noção sistêmica, né? Eu diria que o problema do volume crescente de demandas na justiça por atendimento de saúde revela exatamente que alguma coisa está errada na gestão. Porque o discurso da administração é sempre que que não há recurso, os recursos são poucos, que atende ao que a Constituição diz que tem que cada estado empregar, cada município empregar na saúde. Mas o meu questionamento é isso, a determinação da Constituição de cada estado destinar da sua receita 12% para a saúde, isso é apenas uma referência. O que vai determinar a adoção de medidas que o Estado terá que cumprir é a sua demanda. Então, se há mais gente precisando de atendimento, ele não pode se limitar a esse percentual e dizer, mas eu estou fazendo mais que a Constituição manda, que ela manda que eu aplique 12%, eu estou aplicando 20%. Ele tem que ver de onde vai tirar para aplicar nessa área de saúde. Agora, se o cidadão precisa de uma atenção e ele não recebe, ele tem que ir para a justiça. Agora, a justiça também tem que ter critérios e tem adotado muitas restrições, quer saber exatamente, comprovadamente, se aquela necessidade é real, para que haja esse atendimento. Mas se não tem um gerenciamento, a minha visão, e eu trabalho nessa área com saúde há bastante tempo, a visão é que não há um bom gerenciamento. Se não tem atenção básica, aquela doença que a princípio seria resolvida de forma lá na atenção primária, ela pode se agravar e vai terminar indo para a atenção secundária ou para a atenção terciária. Essa é a razão principal dos hospitais ficarem superlotados na capital. O município não investe na saúde, aí compra uma ambulância e despacha os seus munícipes para vir para Fortaleza. Porque há o problema do IJF. Aí vamos construir um outro hospital, vamos construir um outro posto de saúde e alguns estão construído e não sendo usado. Quantos processos tramitam na Justiça do Ceará neste momento? Bom, eu não tenho a informação da Justiça Estadual. Na verdade, pelo o que se trouxe no estudo do Conselho Nacional de Justiça, foi que na Justiça Estadual do Ceará tramitavam em torno de 8.500 processos. Eu acredito que esses dados não refletem a realidade, eu imagino que é um maior número de demandas. No âmbito da Justiça Federal, um levantamento que foi feito até o último dia 31 de agosto, mencionava que tramitam 502 ações atualmente na Justiça Federal do Ceará e que versam sobre medicamentos. De se pontuar aqui duas coisas. Primeiro, esse índice, esses 502 processos, são os processos em curso, os processos ativos. Então, esse número efetivamente é maior na medida em que várias demandas já foram ajuizadas ao longo do ano, já foram solucionadas e os processos arquivados. Outra grande questão a de se pontuar é o seguinte:
para que o telespectador e a população possam entender. Como o doutor Firmo pontuou, há uma obrigação solidária dos entes públicos nas prestações de demandas de saúde feitas pela população. Então, entende hoje o Supremo Tribunal Federal que o indivíduo pode optar. Ele pode entrar com a ação exclusivamente contra o município e o Estado, ou contra o município, o Estado e a União. De modo que, quando ele ingressa com essa ação exclusivamente contra o município e o Estado, essa ação tramita perante a Justiça Estadual. Quando a União é chamada a integrar esse polo passivo, quer seja sozinho, quer seja em companhia do município e do Estado, essa ação automaticamente passa à Justiça Federal. Então, na verdade, as ações que tramitam na Justiça Federal e na Justiça Estadual não diferem efetivamente quanto ao seu conteúdo. O que diferencia, basicamente, é saber se a União foi chamada também a cumprir a demanda de saúde feita pelo cidadão ou não. Se foi chamada, a ação tramita perante a Justiça Federal. Se não o foi, essa mesma ação tramitará perante a Justiça Estadual. E agora eu converso com ele, Valdones. Valdones, uma outra paixão sua é a aviação, né? Total. Olha, me perdoa, porque eu sou leigo. Você faz parte da Esquadrilha da Fumaça, né? Eu não sei bem, me perdoa qualquer coisa aí, me corrija. Não, tranquilo. Membro honorário. Membro da honorário, Esquadrilha da né? Fumaça, número 48. Assim, com muito orgulho, porque eles nos representam tão bem no mundo todo, né? Então é o melhor e mais prestigiado esquadrão de demonstração aérea do mundo e é nosso, brasileiro. Purinho, não tem Blue Angels, não tem, sabe, Halcones, nenhuma outra esquadrilha bate a nossa, não. Isso não sou eu que estou dizendo, não, isso é dito por... Você tem apoio da família para fazer essas peripécias no Não, ar? o meu pai, ele não gosta, ele tem medo, né? Mas a minha mãe não, a minha mãe odeia. Quer dizer que ela não vai assistir, com certeza. Não, mas hoje eles já curtem mais, depois da história com a Esquadrilha da Fumaça, depois de alguns shows aéreos. Mas a minha mãe, realmente, quando eu vou fazer algum show aéreo, assim, ela vê depois pela televisão, porque ela já sabe que deu certo. Né? Mas, tipo assim, ela não... É o medo do desconhecido, né? O medo do desconhecido. Porque se ela conhecesse a fundo como é que funciona a acrobacia aérea, as energias que estão sendo colocadas ali e tal, ela com certeza aliviaria mais o medo. Você pretende gravar outro clipe no ar? Sim, eu vivo a moda passarinho, né? Voando e cantando. Então, assim, eu pretendo, com certeza. Voar. Isso aí. Ô Valdones, dia 14 de setembro é o seu aniversário. 14 de setembro. Né? E essa comemoração? Pois eu vou fazer um show no dia 17, que é uma quinta-feira. No Rio Mar, não é isso? Lá no Rio Mar, isso. Convido todos lá. Todo mundo pode participar? Pode. Vai ser montada uma estrutura e vai ser aberto ao público. Vai ser dentro do shopping e aberto ao público, dia 17, a partir das 19 horas. Compareçam que eu quero abraçá-los. CD novo, né, Valdones? CD novo, fala do seu CD novo aí. Que novidade você está trazendo nesse CD? Isso, preparando esse CD novo, bem que terminando, algumas músicas que fizeram e fazem parte da minha história, alguns sucessos que eu não consigo tirar do repertório, até porque é muito pedido pelo público. Eu levo em consideração o que eu vejo ao redor, né? Você ir ao show do Paul McCartney aqui no Castelão e não ouvir ele cantar Let It Be, você sai chateado. Né? Então, assim, tem que ter assim, os grandes sucessos e algumas coisas novas, algumas releituras. Eu acredito que as pessoas vão gostar. Valdones, vamos de música? Vamos. Então, eu queria aqui homenagear a todos aqui do Judiciário, em especial a doutora Gisele. Com essa canção aqui do seu Luiz Gonzaga, e que conversando em off aqui, ela informava que batizou a filha dela por conta dessa música. Então, Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xenhenhen, Carolina. Todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina.
Gente que nunca dançou, nesse dia quis dançar. Só por causa do cheirinho Carolina, todo mundo tava lá. Carolina, Carolina, todo mundo tava lá. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai levou o doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina: o mal é da idade e que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo. Valdones, toca de novo. Voar, voar, subir, subir, e por onde for descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. No ar eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amar no fim. Simplesmente só rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for. Do alto coração, mais alto coração, do alto coração, mais alto coração. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Último bloco do Entre Ideias, hoje falando da judicialização da saúde. Também entram as ações contra os planos de saúde? Pronto, bem colocada essa questão dos planos de saúde. Na Defensoria Pública, nos deparamos constantemente com essas demandas e muitas vezes por recusa de atendimento, de tratamento, os planos com relação à questão da carência. É importante que se diga, né, que em casos de urgência, o plano ele é obrigado a atender o beneficiário do plano de saúde, independentemente do período de carência, mas infelizmente nos deparamos ainda com algumas questões nesse sentido. O que a Defensoria Pública tem procurado fazer, até para desafogar um pouco o judiciário, é tentar mecanismos de resolução desses conflitos de forma extrajudicial. Então, estamos traçando um fluxo com relação a determinados planos de saúde para que nós possamos resolver essa questão do atendimento sem ter que ingressar em juízo com a ação para que o plano dê cumprimento. Já tivemos êxito nesse fluxo, em alguns planos de saúde,
nós enviamos e-mail para o plano de saúde com um laudo. É importante, um detalhe que seja colocado, é que os profissionais de saúde, nessa questão da judicialização, eles são peças fundamentais para que façam exatamente um laudo bem consistente, esclarecendo a urgência daquele procedimento, quais os benefícios que aquele procedimento irá trazer, para que se evite, né, como já foi colocado nos blocos anteriores, o ingresso de ações que não vai trazer aquele resultado satisfatório, né? Como foi colocada a questão, você colocou antes, da prótese, né? É importante justificar o modelo de prótese, porque é importante, se é um modelo nacional ou um modelo importado. Alguns planos de saúde... E não estarem vencidas, né? Exatamente. Alguns planos de saúde, eles têm negado a utilização de prótese importada e querem aplicar a prótese nacional. Mas é importante o profissional médico esclarecer por qual motivo tem que ser utilizado aquele determinado tipo de prótese, né? Inclusive também, os planos de saúde estão fazendo de tudo para não deixar o paciente internado, inclusive custear determinados medicamentos. Tem reclamação nesse sentido, doutora? Tem. A demanda que a gente enfrenta mais na Procuradoria não é necessariamente com o plano de saúde. Tem demanda em relação ao plano de saúde, mas a nossa demanda maior é com o SUS mesmo. São os recursos do SUS, o atendimento pelo sistema público. Então, eu acho que na questão do paciente que tem o plano de saúde, ele termina procurando a defensoria ou contratando um advogado. Quer dizer que esse medicamento de alto custo pode ser via judicial? Pelos planos de saúde? Não, pelo plano de saúde, eu estou falando pelo SUS. Não, é exatamente. Quando as pessoas pedem, recorre ao Ministério Público ou de qualquer forma recorre à Justiça, é porque o remédio é muito caro ou o tratamento é muito caro e essa pessoa não tem condições financeiras de arcar com esse custo. Como a saúde ela é universal no Brasil, em tese, o SUS é universal, então todo mundo tem direito ao SUS. Só que boa parte da população não se utiliza do SUS. Utiliza, quem pode pagar, vai para um plano de saúde. Mas assim mesmo a demanda ainda é extremamente elevada pelo SUS. Quando a pessoa não pode pagar, não pode adquirir, porque tem remédios caríssimos, são remédios de aplicação de uso continuado e essas pessoas não podem custear. Aí nós temos conseguido na Justiça eu particularmente tenho várias ações na Justiça, que a Justiça Federal no Ceará, o Tribunal da Quinta Região, sempre tem confirmado essas decisões dos juízes daqui do Ceará em atender, que é um direito fundamental e indisponível. Por isso que o Ministério Público Federal e o Ministério Público pode acionar a Justiça para atender uma única pessoa, quando se trata de direito indisponível, a saúde é indisponível. Então, eu já consegui várias decisões favoráveis a fornecimento de remédio. E tem um muito engraçado, até engraçado se não fosse... É cômico, né? Porque eu tive uma demanda que o paciente precisava do Viagra. Então, eu fiquei surpresa, porque, como Viagra? Como eu vou pedir na Justiça o Viagra? Aí foi interessante, porque... É cômico, né? Parecia cômico, só que quando eu fui estudar o caso e me informar melhor, aí eu fiquei sabendo, o Viagra foi originariamente desenvolvido para uma questão de enfisema pulmonar, uma questão muito grave, é uma doença que vai petrificando, ele vai solidificando o pulmão e a pessoa vai perdendo a condição de respirar. Quando os pacientes começaram a usar, sentiram a reação colateral, que era o efeito o efeito sexual, né? de um desenvolvimento acima do normal do libido. Então, quando confessaram essa reação, o laboratório inverteu a ordem e passou a desenvolver o Viagra direcionando para esse objetivo. E o originário ficou meio esquecido. E ele passou a ser conhecido mundialmente
para efeitos de... Eu tive inclusive que entrar com ação para uma mulher solicitando o Viagra, exatamente porque tem as questões a questão sexual. Então foi interessante, muito né? interessante, que eu jamais tinha ouvido falar, eu imaginava que ele tivesse sido desenvolvido para esse atendimento completamente diverso. Então foi por acaso, uma descoberta por acaso, que o laboratório se viu e foram, e ainda eu acho, rios de dinheiro que passaram a ganhar, né, com esse produto. Mas assim, bem interessante, mas nós alcançamos, o juiz deferiu e o paciente passou a receber o medicamento que o Estado se negava a fornecer. Doutora Nilce, que papo gostoso, né? Que tema legal. Mas o nosso tempo acabou. Por favor, sua mensagem para todo o estado do Ceará. Olha, nós estamos falando de saúde, né? Então a minha mensagem é que o cidadão jamais deixe de reclamar, que busque uma ajuda no Ministério Público, na Defensoria Pública do Estado ou da União e vá à Justiça, não se iniba, não se encolha e não deixe de reclamar, porque é a cidadania que tem que vencer e que tem que obrigar o gestor a se conduzir de forma correta e administrar da melhor forma possível. Defensor Público Francisco Firme Barreto. Agradeço, Olavo, a oportunidade. E exatamente para divulgar cada vez mais o trabalho da Defensoria Pública aqui do Estado do Ceará. Estamos lá de portas abertas para ingressar com essas ações, seja contra os planos de saúde, seja contra o Estado ou o município, exatamente para suprir, muitas vezes, essa carência da população que já tão sofrida com essas questões da saúde. Estamos lá para tentar amenizar, dentro do possível, um pouco esse sofrimento. Doutora Gisele Sampaio, juíza federal. Eu gostaria de agradecer o convite que me fora formulado e eu arremato e concluo a fala do que foi aqui trazido, dizendo que dos estudos que já empreendi e da prática que tenho na área da judicialização da saúde no dia a dia forense, o que pude extrair é que, em que pese as críticas que pairam sobre esse fenômeno, o que se tem é que ele vem representando um importante instrumento de garantia do cidadão na efetivação do seu direito e, inclusive, com a mudança na postura do próprio Estado, que o diga, o caso que mencionei no início dos pacientes portadores do vírus HIV, depois dessas primeiras ações que foram ajuizadas, foi formulada e implementada uma política de assistência médico-hospitalar e medicamentosa aos pacientes portadores do vírus HIV no Brasil, que é referência em todo o mundo. E que, inclusive, rendeu ensejo ao advento da Lei 9.313, de 96, e hoje o modelo brasileiro de assistência aos portadores do HIV vem sendo objeto de estudo e serve de referência para vários países do mundo. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos pelas presenças e valiosas informações. Doutora Nilce Cunha, Procuradora da República no Ceará, Dr. Francisco Firmo Barreto de Araújo, Defensor Público do Núcleo da Saúde da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Doutora Gisele Sampaio, Juíza Federal. Valdones canta pra gente já já. Obrigado pela presença, mais uma vez no nosso programa. É sempre um prazer recebê-lo, Valdones. Obrigado, Olavo. Obrigado. Prazer todo meu. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, goste de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe! Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. A gente se despede com você. Valdones, fantástico! A gente sente quando vem e é paixão. A gente sabe se é tesão ou brincadeira. A gente sente quando vem e é amor. O que eu queria era de qualquer maneira. Era de qualquer maneira.
Uma hora eu queria lhe entender, eu queria era lhe dar um passeio. Um segundo poderia revelar tudo que eu queria agora era um sonho. Por um minuto só queria lhe dizer, eu queria era lhe dar um presente. A gente sente quando vem e é paixão, a gente sabe se é tesão ou brincadeira. A gente sente quando vem e é amor, o que eu queria era de qualquer maneira. Ah, era de qualquer maneira. Ah, uma hora eu queria lhe esquecer, eu queria nem saber o que eu quero. A semana poderia nem passar, mas eu espero ver você no domingo. Por um instante eu só queria estar aí, mas eu queria era arranjar um motivo. A gente sabe quando nem é ilusão, a gente sabe se é mais forte que a aventura. A gente sente quando vem e é amor, o que eu queria como se fosse loucura. Ah, era de qualquer maneira. Ah,